certo lugar, ali passou a noite, pois já era pôr do sol. Posto o sol, tomou, pois, 2 pedras do lugar e fez travesseiro e deitou-se ali mesmo para dormir. E sonhou, eis, posta na terra uma escada, cujo topo atingia o céu, e os anjos de Deus subiam e desciam por ela. Perto dele estava o Senhor e lhe disse: eu sou o Senhor, Deus de Abraão, teu pai, e Deus de Isaque. A terra que agora estás deitado, eu te darei, e a tua descendência será como o pó da terra, estender-se-ás para o oriente e para o ocidente, para o norte e para o sul. Em ti e na tua descendência serão benditas todas as famílias da terra. Eis que eu estou contigo e te guardarei por onde quer que fores, e te farei voltar a esta terra, porque te não desampararei até cumprir eu aquilo que te hei referido. Despertado Jacó do sono, disse: na verdade, o Senhor está neste lugar e eu não sabia. E temendo disse: quão temível é este lugar, é a casa de Deus, a porta dos céus. Tendo-se levantado Jacó cedo, desde madrugada, tomou a pedra que havia posto por travesseiro e erigiu uma coluna, sobre cujo topo entornou azeite. E no lugar da cidade que outra hora se chamava Luz, deu o nome de Betel. Fez Jacó um voto dizendo: se Deus for comigo e me guardar nessa jornada que me empreendo, e me der pão para comer e roupa para que me vista, de maneira que eu volte em paz para a casa de meu pai, então o Senhor será meu Deus, e a pedra que erigi por coluna será a casa de Deus, e tudo quanto me concederes, certamente eu darei o dízimo. Vamos orar mais uma vez. Eu queria nessa hora, nessa oração, que você estivesse lembrando da irmã Lala, que está hospitalizada. Nós não sabemos de fato o que ela tem, mas o Senhor sabe, conhece, Ele pode entrar com providência. Vamos orar. Pai querido, Pai amado, neste momento mais uma vez nós entramos diante do Senhor, da Tua presença, para Te louvar e engrandecer o Teu santo nome, porque o Senhor é bom, Tua misericórdia dura para sempre. Pai, nós Te louvamos essa noite, e assim como cantamos, ó Pai, nos transforma, Senhor Deus. Pai, nos consagra, nos mude, Senhor Deus. Tu és oleiro, nós somos barro em Tuas mãos. Em nome de Jesus, fala com cada um que está aqui nessa noite, cada família aqui representada. Em nome de Jesus, Pai, que a Tua palavra tenha liberdade através do Teu Espírito Santo. Espírito Santo de Deus, traduza, Senhor Deus, cada palavra no intelecto, na alma, no coração, para o Teu povo, Pai, possa sair daqui cheio do Senhor, alimentado pela Tua palavra. E assim, ó Pai, como um dia orou Teu servo, o apóstolo Paulo, que não abrir da minha boca, Senhor, seja me dada a palavra para fazer notório o ministério do Evangelho. Pai amado, nós também oramos, Pai, nessa noite pela irmã Lala, que talvez esteja hospitalizada nessa hora. Nós pedimos, ó Pai, que o Senhor possa entrar com providência na saúde da irmã Lala, Senhor, e restaurar, Senhor, que o Senhor possa usar a mão dos médicos, enfermeiros, quem é que esteja envolvida junto com a irmã Lala, Senhor, que o Senhor possa trazer a providência, Senhor Deus. Nós clamamos, porque o Senhor é um Deus de milagre, Tu és o Deus da cura, Tu és o Deus que vai além da medicina. Então nós pedimos a bênção do Senhor sobre a saúde da irmã Lala nessa noite. Obrigado por todas essas coisas, fica conosco, em nome de Jesus. Amém. Podeis assentar. Você deve ter ouvido o seguinte provérbio: filho de peixe, peixinho, ou pau que nasce torto, morre torto ou não se endireita. Esses provérbios falam de pessoas que talvez, se tiveram pais maus, certamente serão maus também. E a ideia de quando você conhece alguém na sociedade que teve uma vida de problemas, de fracassos, frustrações, dificilmente a gente consegue olhar para essas pessoas com bons olhos. Na verdade, os nossos olhos, na maioria dos casos, são de julgamento, são de medo, cautela, precaução e tantas as coisas em relação àqueles que um dia foram, como a gente diz, problemáticos. E na cidade está nascendo um projeto de ressocialização de ex-presos, e para muita gente pode trazer certa desconfiança, porque mas fulano era preso, fulano teve crime, fez isso, fez aquilo. Então nós ainda somos uma sociedade desconfiada,
Ainda somos uma sociedade que tem medo de lidar com pessoas que foram transformadas. E talvez você que um dia passou pelo processo da transformação, é certo que alguém deve ter olhado para você e falou: o quê? Fulano mudou? Ah, mentira! Não, fala sério, é verdade mesmo. Mudou, é da igreja, tá crente. Você precisa ver. E a pessoa fala: ah, não acredito não. Fulano? Ah, não pode ser, não acredito. E aí a gente tem essa dificuldade, a gente pensa que o homem, ele não pode se transformar. É certo que o homem não pode se transformar por si mesmo, com as suas próprias forças, vontades e méritos. Mas com o Senhor nós podemos todas as coisas. Com o Senhor Ele pode fazer tudo novo. Então assim é a vida daqueles que um dia receberam uma transformação, uma mudança de Deus. E nós estamos falando sobre um homem que passou por esse momento. Quem era Jacó? O suplantador, aquele que agarrava o calcanhar, aquele que desde o seu nascimento já estava dando sinais que não seria lá boa coisa. Qualquer um que conhecesse Jacó, talvez na sua adolescência, na sua juventude, diria que, olha, esse aí não vai dar em nada, esse aí será problemático, será um homem que trará dificuldades para a sociedade. Talvez a ele não se aplicaria o termo nesse momento da vida dele, filho de peixe, peixinho, porque Isaac era um grande homem de Deus. Mas depois, futuramente, sim, filho de peixe, filho de Isaac, filho do homem de Deus, também vai se tornar homem de Deus. Então nós falamos semana passada sobre o roubo da bênção, sobre o furto que a mãe, junto com seu filho Jacó, vão se prevalecer em cima de Isaac e de Esaú, e vão tomar a bênção que era do filho mais velho, do primogênito. Essa bênção vai chegar em Jacó. Eles tramam essa bênção, eles conseguem adquirir a bênção que não era de Jacó, era de Esaú, mas que você sabe, consequências aconteceram na vida desta família. E uma das consequências acontece aí no capítulo 27, a partir do verso 41 que nós lemos. Diz que depois que essa bênção foi tomada, furtada, talvez roubada, seria talvez um termo pesado, mas diz que Esaú, ele está nutrindo agora um ódio mortal por seu irmão. E Esaú faz uma promessa e diz da seguinte forma: chegará dias que nosso pai vai morrer, e eu vou te matar, rapaz. Eu vou matar Jacó, ele vai ver. Eu vou vingar aquilo que Jacó fez em mim, aquilo que ele fez na minha vida, matando ele. Diz que a conversa chega aos ouvidos de Rebeca, sua mãe, e ela prontamente chega no filho preferido, que era Jacó, e diz: olha, teu irmão vai te matar, é melhor que você fuja, vai para a casa do teu avô Betuel, vai para a casa do meu irmão Labão, e olha, vai para lá, case com alguma de suas primas. Para a época isso era absolutamente comum, né? Casar com parentes. Case com uma de suas primas, vai para lá e se refugie por algum tempo. Mas a própria Rebeca, que ajuda na vida de Jacó, acreditando que dando uma forcinha para Deus, para ela receber essa bênção, vai ser essa mulher que vai perder seu filho literalmente. Alguns comentaristas dizem que possivelmente Jacó passou 20 anos na casa do seu tio Labão. Você sabe que só desses 20, 14 anos ele gastou para se casar com Raquel. E nesse intervalo então, Rebeca literalmente vai perder o seu filho. E não se tem muito comentário acerca de Rebeca depois desse evento. Acredita-se que Rebeca possa ter morrido sem ter visto Jacó novamente. Então aquela boa mãe que estava com uma boa ideia de ajudar o filho Jacó, ela vai pagar um preço muito caro por ela ter tentado dar uma ajudinha para Deus. Então a história que nós vamos falar hoje, sobre a vida de Jacó novamente. Opa, o negócio andou. Carla, me socorre aqui, já pulou para o terceiro? Deixa eu sair. Então ficou. Tá certo, isso mesmo. Isso. É a pecinha aqui atrás que está com problema. Então eu queria falar com vocês hoje sobre fugindo dos homens e se encontrando com Deus. Lendo esse capítulo, eu não consegui achar talvez frase melhor para descrever a vida de Jacó. A vida de um homem que está fugindo de seu irmão
mas um homem que agora iria se encontrar com o Senhor. E nós vamos falar então hoje, em primeiro lugar, Jacó precisa aprender a lidar com os problemas que ele mesmo criou. Jacó precisa aprender a lidar com os problemas que ele mesmo criou. Nós já lemos o texto, eu só leio a primeira parte. Passou Esaú a odiar a Jacó por causa da bênção com que seu pai tinha abençoado, e disse consigo: vem próximos dias de luto por meu pai, então matarei a Jacó, a meu irmão. Olha a situação de Jacó, ele recebe a bênção de Deus. Ele consegue furtar do irmão a bênção da primogenitura. Ele consegue receber do pai a última bênção. Mas a partir da sua manobra dentro de casa, junto com a sua mãe, ele cria um problema gravíssimo. Ele tem agora um irmão que está morrendo de ódio por ele. Ele tem um irmão que está com vontade de assassiná-lo, de tirar a vida dele. Agora Jacó instala dentro da sua família uma divisão. Está o irmão para um lado, pai para o outro, mãe para o outro. E aí nós vemos que Jacó cria um problema muito grande. Mas como é que Jacó vai lidar com o problema que ele mesmo ajudou a criar? A gente sabe que a mãe teve grande parcela neste problema, mas ela também vai pagar um preço por isso. Então agora a família está diante de um problema muito grande. E são divididos. Rebeca agora está tentando, o que ela pode fazer? Porque se num princípio a ação dela era bênção, a ação dela agora podia se tornar em desgraça. E ela prontamente procura Jacó e fala: Jacó, você precisa ir embora. Você precisa fugir daqui. Vai para a casa do teu avô, para a casa do teu irmão, para Padã Arã, e fique lá. E agora nós vemos que, peraí, Jacó é esse homem que está tentando organizar a sua vida, mas esse homem que arrumou sérios problemas para a sua família. E aí eu fico olhando para a vida de Jacó, o que é que Jacó faz? Qual a ação que Jacó tem diante desse problema? Jacó não enfrenta o seu problema. E como muitos de nós e muitos de vocês que estão aqui nessa noite, Jacó foge do problema. Jacó, orientado pela sua mãe, ele larga seu irmão para trás odiando ele. Ele larga a sua família dividida e Jacó simplesmente foge. Simplesmente larga para trás tudo aquilo que ele causou, todo o ódio, amargura, rancor que ele implantou dentro do coração do irmão. Jacó agora simplesmente some de casa. Porque sumir parece que é muito mais fácil, é ou não é? Você some, parece que o problema some junto, mas não sumiu na vida de Jacó. O problema continuou na família dele, na vida dele, e se você ler os capítulos da história de Jacó, vai se resolver muitos anos depois. E olhando para a vida de Jacó, eu começo a perguntar para você: como é que você lida com os problemas que na maioria deles você faz parte? Ah, mas eu não tive culpa. Ah, mas não foi, eu não sou culpado disso. Não, isso aí foi meu irmão. Não, isso aí foi minha sogra. Não, isso aí foi meu pai. Não, foi minha cunhada. Não, foi um vizinho. Você já percebeu que nunca é nosso problema? É sempre os outros que arrumam problemas e nós nunca arrumamos nada. Mas como é que você consegue lidar nesse problema? Jacó está trabalhando com um problema familiar. Jacó tem uma situação na sua família que precisa ser resolvida. E é necessário que eu e você aprenda a olhar para o problema e enfrentar ele. Jacó deveria: Esaú, pelo amor de Deus, me perdoa. Eu não posso sair de casa com essa situação. Eu não posso sair de casa com você tendo ódio de mim. Eu não sei você, mas quando eu sei que tem alguém que está com raiva de mim, com ódio de mim, gente, eu fico mal do mesmo jeito. Mal a ponto de parecer que eu mesmo causei o problema. Então eu fico mal, triste, saber que tem alguém que está chateado, triste comigo de alguma forma. E como é que eu posso lidar com esse problema, a não ser encarar ele de frente e enfrentar este problema? E o local que mais a gente encontra problema é onde? É na família. Raramente a gente está tendo problema fora, mas os nossos problemas, eles começam dentro de casa. Ciúme, inveja, briga, fofoca, contenda, discussão, tanta coisa, e a gente muitas vezes só quer fugir achando que o problema vai acabar.
O problema vai acabar o dia que você encarar ele. E diz o psicólogo Jung, dizendo que quem olha para fora sonha, mas quem olha para dentro desperta. Ele diz, olha, é necessário que o ser humano olhe para dentro de si e perceba onde é que está o problema. Se você causou o problema, e ainda mais você que conhece a Deus e a sua palavra, é necessário que você lembre, sabe o que? A palavra do Senhor diz que se você vier até esse altar, trazer oferta, e você tiver um problema com o seu irmão, então você deixa a sua oferta, procure seu irmão, resolva seu problema com ele, e depois venha fazer sua oferta, senão nem sua oferta Deus vai receber. E aí Deus ensinou-nos o Pai Nosso. Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome, venha ao teu reino, venha a nós o teu reino, seja feita a vontade, assim na terra como no céu. Pai nosso que cada dia dá-nos hoje, perdoa-nos assim como temos perdoado. E aí você não perdoa e está querendo o perdão de Deus, né? Oh Senhor, me perdoa. Aí você tem lá problemas que precisam ser encarados, que precisam ser resolvidos. E aí enquanto você está lá pedindo me perdoa, e o problema continua, Deus está olhando do céu e balançando a cabeça, dizendo que não. Se nós temos problemas familiares, de gente de laço de sangue, agora e dos laços de sangue de Jesus? Porque nós nos chamamos de irmãos para quê? Ou irmão, ou Pai do Senhor, mas parece que irmão se tornou só um termo, né? Algo de um cumprimento. Mas nós somos irmãos em Cristo. Nós temos o mesmo Pai. Se nós temos laços de sangue em Cristo, como é que você lida com o irmão que você teve, porventura, um problema? Você foge? Você se afasta? Não quero mais falar, não quero conversar, não quero olhar para a cara dele. Meus amados, nós precisamos aprender a lidar com os problemas dos quais nós fazemos parte. Ainda que você não tenha sido o causador do problema, é necessário que você resolva a sua vida. Jacó não faz isso, mas Jacó foge, Jacó some, Jacó se afasta. O Jacó deveria procurar o seu irmão e deixar a sua casa em paz. Ele sai de casa, mas deixa um irmão com ódio dele. Ele sai de casa, mas deixa uma família dividida por causa de um problema familiar. Como é que você está lidando com os problemas que está chegando até você? Ou você acha que só porque agora você serve a Deus, você não vai ter problema? O problema, meu irmão, nasceu na casa de Isaac. Você sabe quem é Isaac? Isaac era filho de Abraão. Os patriarcas, os homens de Deus, os homens de Deus. Nasceu dentro da casa deles. Então pode nascer na minha casa e na tua. Mas a diferença é os 70 vezes 7. Ou seja, Jesus disse, os discípulos um dia perguntaram, Senhor, quantas vezes nós temos que perdoar? 7 vezes? O Senhor diz, não vos digo 7 vezes, mas 70 vezes 7. Dizendo que não há número. É necessário que a gente lide com os problemas e perdoe aqueles que por acaso você fez ou fizeram para você. Como você está lidando com os problemas que está batendo na porta da sua casa? Não fuja, não evite, não ignore. E como lá na Batista nós estamos na terça-feira lá celebrando a recuperação, às vezes o problema é um elefante rosa que está no meio da sala. Todo mundo passa e faz que ninguém vê. Passa pelo elefante, ninguém está fazendo, não vê, mas ele está lá. É necessário que a gente lide, aprenda a lidar com os problemas que talvez até você mesmo pode ter ajudado a criar. Segundo, Jacó precisa obedecer os conselhos de seu pai e não se casar com qualquer mulher. No verso 1 e 2 do capítulo 28 diz, Isaac chamou a Jacó e dando-lhe sua bênção, lhe ordenou dizendo, não tomarás esposas dentre as filhas de Canaã. Levanta-te e vai a Padarã, a casa de Betuel, pai de tua mãe, e toma lá por esposa uma das filhas de Labão, irmão da tua mãe, teu tio ou as tuas primas. De repente você que não conhece o contexto bíblico aqui, poderia estar falando, nossa, mas esse pai está muito exigente. O que esse pai Isaac está interessado, preocupado em quem o filho vai casar? É interessante a gente notar que Isaac tem em mente que é Jacó que vai herdar o pacto abraâmico. E Deus disse lá desde Abraão que a raça judaica estava se formando.
A aliança judaica, aqueles que seriam do pacto, estavam se aliando e Deus estava criando uma sociedade endogâmica, daqueles que só casariam com aqueles que fossem, no caso da raça judaica, ou aqueles que fossem, nesse caso, da linhagem dos pais, dos patriarcas da fé. Então, quando Isaac está falando, não é que ele está tirando as outras mulheres, mas o contexto onde eles estão morando é que as mulheres cananeias tinham cultos pagãos, serviam a tantos tipos de deuses, e aí o conselho de seu pai é: sai daqui, não tome para casar nenhuma das mulheres de Canaã, mas você vai para Padã Arã, case com uma de suas primas, porque é necessário que a gente continue com o pacto abraâmico. Então Deus promete a Abraão, lá em Gênesis capítulo 12, de verso 1 a 4, dizendo que eu sou o teu Deus que te tirei da casa de teus pais, e em ti farei uma grande nação, e todas as famílias serão benditas. Deus fala com pacto, ou cria uma aliança para Abraão. Depois Deus faz o pacto com Isaac. No capítulo 26, quando Isaac está indo para Gerar, para uma cidade por causa da fome, Deus aparece para Isaac e reafirma, ratifica a mesma bênção de Abraão, dizendo: eu sou o Deus de teu pai Abraão, eu sou o Deus Todo-Poderoso, eis que te farei de ti uma grande nação, e tu serás abençoado até os confins da terra. Agora no capítulo 28, no verso 4, Deus está usando a boca de Isaac, está novamente colocando esse pacto em dia e dizendo, Deus te abençoe, o Deus Todo-Poderoso, ele diz lá, e te dê a bênção de quem? De Abraão, e a tua descendência contigo, para que possuas a terra de tuas peregrinações, concedida por Deus a Abraão. Então o que Isaac tem em mente é que o pacto deveria continuar. E se a gente parar para analisar o conceito de aliança, o conceito de Berit no Antigo Testamento, você vai perceber que Deus elege Abraão, passa para Isaac, para Jacó, e de Jacó, das 12 tribos, sairá quem? O Messias de Israel, sairá Jesus. Por isso que nós percebemos que o próprio Deus está interessado em cuidar desse homem, está interessado em cuidar de Jacó, porque há uma aliança em vista, há um futuro próximo, e o Messias sairá da aliança, ou sairá do pacto abraâmico, sairá dos patriarcas. Então Isaac é um pai atencioso. Isaac está dizendo: meu filho, não tenha julgo desigual, não case com qualquer um. E certamente quando você foi casar, teu pai e tua mãe devem ter te dito isso: minha filha, cuidado, não case com fulano, não case com ciclana. Então os pais têm essa facilidade de muitas vezes perceber aquilo que eu e você muitas vezes não percebe. E esse pai Isaac tem essa cautela de olhar para o seu filho e falar: meu filho, toma cuidado. E muitas vezes nós deixamos os conselhos dos pais. Teu pai e tua mãe te dão um conselho e você ignora. Não quero saber, eu quero fazer da forma que eu quero, eu amo fulano. E nós temos agora aqui o irmão Esaú, que não casa com mulher que seria da linhagem judaica. Esaú casa com outras mulheres, e agora diz que Rebeca está enfadada, entediada com as mulheres que Esaú casa, porque eram mulheres que tinham outros costumes, mulheres que serviam a outros deuses, tinham outras tradições. E as mulheres de Esaú, você sabe que nessa época o homem tinha mais de uma mulher, estão tendo problema com a sogra, com Rebeca. Por isso que eles estão interessados em falar: meu filho, case-se certo, case-se corretamente, pense bem, analise, não vá casando de qualquer forma, meu filho. Então Esaú agora, se você olhar lá pelo verso 6, diz que Esaú, ele olha que Isaac abençoa Jacó, e ele começa a perceber que, puxa, meu pai abençoa meu irmão, porque ele vai se casar com alguém que é da nossa aliança. E aí diz que então Esaú sai e vai se casar com uma filha ou uma neta de Abraão, filha de Ismael, também de um filho de Abraão, querendo que seu pai se agradasse dele. Esaú agora está falando para o pai de uma certa forma: olha pai, agora eu casei com uma mulher da aliança também, agora eu casei com uma que também é da linhagem de Abraão, dá uma olhada para mim. Então, por que Jacó deveria ouvir os conselhos de seu pai? Porque Jacó seria esse homem que daria prosseguimento na linhagem judaica, prosseguimento naquele que traria aliança para o povo de Israel. Terceiro, Jacó foge dos homens, mas se encontra com Deus.
Verso de número 10 diz lá: partiu Jacó de Berseba e seguiu para Harã. E tendo chegado a certo lugar, ali passou a noite, pois já era posto o sol. Pegou uma das pedras do lugar e fê-la seu travesseiro, e ali deitou mesmo para dormir. E sonhou, eis posta na terra uma escada, cujo topo atingiu o céu, e os anjos de Deus subiam e desciam por ela. Perto dele estava o Senhor, e lhe disse: eu sou o Senhor, Deus de Abraão teu pai, e Deus de Isaque. A terra em que agora estás deitado, eu te darei a tua descendência será como o pó da terra, e estender-se-ás para o ocidente e para o oriente, para o norte e para o sul. Em ti a tua descendência serão abençoadas todas as famílias da terra, e eis que estou contigo, e te guardarei por onde quer que fores, e te farei voltar a esta terra, porque não te desampararei, até cumprir aquele que havia referido. Agora, olha a cena. Jacó está saindo de casa, com um problemão danado, com gente magoada, odiando ele. Jacó está saindo de casa, deixando uma família dividida. Eu tenho certeza que se nós fôssemos parentes de Jacó, a gente olharia para essa cena e certamente a gente apoiaria Esaú. Certamente a gente deveria falar mal de Jacó. Certamente a gente iria ignorar Jacó. Nós certamente iríamos dizer para ele: olha, problemático, está vendo? Toma, é isso que ele merece. A vida toda trazendo problema para os outros, desde o seu nascimento, não é isso? Qualquer um que fosse amigo, conhecido, parente de Jacó, poderia olhar para ele com esses olhos, dizendo que Jacó é um problemático, Jacó é um caso perdido, Jacó é um homem sem futuro, Jacó é um homem que não adianta mais correr atrás dele, de lutar por ele, porque esse homem só trouxe problemas para a sua família. E agora eu fico imaginando o que é que está passando na cabeça de Jacó. Eu não acredito num Jacó totalmente insensível, que está saindo de casa e deixando a família brigada, o irmão odiando ele. Eu não acredito num Jacó que está simplesmente olhando para tudo isso e achando que está normal. Mas o que é interessante, meus amados, enquanto tem uma família que talvez possa ter chateado, entristecido, desprezado, talvez uma sociedade que havia abandonado esse homem está saindo errante, está saindo talvez sem futuro, está indo para a casa do tio que nunca poderia ter ido, talvez nem conhecera seus tios, está saindo sem nenhum objetivo na vida. E aí o que acontece na vida desse homem? O próprio Deus se encontra com ele. E eu fico pensando que, como é que Deus faz na vida de um homem? Como é que Deus encara a vida de um homem, ou a forma diferente da qual nós encaramos? E eu fico olhando para a vida de Jacó, e a vida de Jacó parece muito das nossas vidas, ou daquelas que talvez foram, e talvez é até hoje, de pessoas que foram esquecidas, abandonadas, que foram muitas vezes criticadas, desprezadas pela sociedade, de qual ninguém queria mais dar valor, ninguém queria mais ajudar, mas aparece um Deus dizendo que contava com essa pessoa. E quando eu estava lendo essa história, eu lembrei da minha vida, do momento em que família, amigos, muitas pessoas estavam dando as costas e dizendo: não vai dar em nada, só vai trazer problema. Enquanto estava uma sociedade talvez virando as costas, aparece um Deus dizendo que contava comigo. E aí eu começo a olhar para a vida de Jacó e olhar pelo amor tão grande que Deus tem pela vida desse homem. Esse homem está perdido, mas Deus se encontra com ele e conta com ele. E Deus ainda diz para Jacó: Jacó, eu estou contigo, eu estou te guardando por onde quer que você estiver andando, Jacó. É esse Deus que nós servimos, meus amados. Talvez a sociedade possa virar as costas, talvez as pessoas possam desistir de pessoas, mas Deus é um Deus que não desiste de você e não desiste daqueles que são seus. Deus nunca desistirá das pessoas que são da nossa família, principalmente problemáticos, principalmente gente que carece da misericórdia de Deus. Jacó está fugindo de casa, mas ao mesmo tempo tem um Deus que está ao encontro desse homem, tem um Deus que está buscando Jacó. E aí eu fico olhando que Deus, quando se encontra com Jacó, Deus não diz: Jacó,
está fazendo, hein, rapaz? A coisa está feia, né? Sua vida. Deus não chega acusando Jacó. Deus olha para Jacó e diz: Jacó, sabe onde você está deitado aí? Isso aqui tudo vai ser seu. Eu estou dando para você e para a tua descendência. Olha, eu estou contigo, Jacó. E aí se você se lembrar lá da primeira mensagem, qual era a raiz do nome de Jacó? Aquele qual Deus protege. E Deus está protegendo Jacó. Deus está guardando Jacó, está olhando para o Jacó com os olhos dos quais eu e você talvez nunca terão. Jacó consegue ter com Deus aquilo que talvez ninguém teria com ele. Deus olha para Jacó e vê nele um pai de uma grande nação. Deus olha para você, para a tua família e vê um potencial muito grande. A sociedade pode olhar para a gente e falar: esse não tem mais solução. Talvez há muita gente que possa estar fugindo de tantos problemas, mas é nessa hora que nós temos um Deus que se encontra conosco. Há um Deus que vai ao teu encontro. Há um Deus que se revelou a Jacó. Jacó está lá, cansado, vai dormir, o seu travesseiro é uma pedra, talvez desiludido da vida, e ele tem um sonho que ele vê o próprio Senhor numa escada da terra ao céu, e ele fica admirado, pasmado com essa visão, e ele chega à seguinte conclusão: esse lugar não é outro senão a casa de Deus. Ele está onde? Ele está em Betel, e o lugar que ele está agora, ele está tendo uma visão, ele está tendo uma revelação, ele está tendo algo sobrenatural com Deus, e agora a vida de Jacó entra em curso, começa a transformação, está em andamento. Jacó começa a se transformar aquilo que Deus queria que ele fosse, a partir do momento que ele teve uma experiência real com Deus. Você pode aconselhar, ajudar, mas as pessoas só mudarão o dia que elas tiverem uma experiência real com o Senhor. Olha a vida de Jacó até aqui. Uma vida de engano, uma vida de coisa errada. Mas agora ele vê Deus, e a vida de Jacó vai ser transformada. Jacó está fugindo dos problemas. Jacó está fugindo dos homens. Jacó está desiludido, mas aparece o Senhor. O Senhor olha para a vida de Jacó e fala: ó Jacó, você nem sabe o que vai acontecer na tua vida. Você nem sabe o que eu farei de ti, Jacó. Por isso, meus amados, que é necessário que você lute. Por isso que é necessário que você ore, que você interceda, que você pague um preço de oração. Porque se nós olhássemos para a vida de Jacó, todo mundo diria que Jacó seria um caso perdido. Ele poderia ser um caso perdido para o seu irmão, para os seus parentes, mas Deus olha para Jacó e vê nele um grande homem de Deus. Meus amados, as pessoas das quais você está lutando só precisam conhecer a Deus face a face, e eu tenho certeza que a vida deles serão transformadas em nome de Jesus. De repente você pode estar fugindo de tanta coisa, mas é nessa fuga que Deus vai se aparecer para você. Nessa fuga que Deus vai se apresentar. É nessa fuga que tua vida será transformada. Jacó mal sabia o que iria acontecer na vida dele a partir deste momento, o qual ele viu Deus, o qual ele teve uma experiência sobrenatural pelo Senhor. Não desista de lutar por alguém. Não desista de orar, de pedir por aqueles que você ama. A palavra final vem do Senhor. Existem muitas pessoas desacreditadas nessa sociedade, das quais muitas famílias queriam se ver livres, talvez até embaixo da terra, mas Deus olha para essas pessoas com olhos de amor, dos quais eu e você precisamos ter. E como nós falamos aqui nessa manhã na escola dominical, amar gente boa é muito fácil, amar gente pronta é muito fácil, amar gente transformada é muito simples. Mas o nosso desafio é amar os Jacós dessa vida. Louvado seja o nome do Senhor.